puderem, nos colocar de joelhos novamente. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós somos infinitamente gratos, ó Deus, por ter nos despertado nessa madrugada para estarmos aqui, compartilhando a tua palavra, Senhor. Buscando ouvir a tua voz e buscando entender aquilo que o Senhor espera de nós, para então também buscar da tua força para colocar em prática em nossas vidas. Clamamos, ó Deus, pelo derramamento do teu Espírito nesse momento. Que mais gotas da tua chuva possam cair, ó Deus, para abrir a nossa mente e nos dar o entendimento da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, como a irmã Nayara comentou, hoje é a terceira parte desse estudo. Na primeira parte a gente viu os momentos que antecederam a luta, a angústia de Jacó. E ficou confirmado lá que Jacó já tinha, 20 anos antes, ele já tinha confessado o seu pecado. Já tinha recebido o perdão de Deus por o seu pecado. E agora, nos momentos da sua angústia, nos momentos que antecedeu a sua angústia, ali nós vemos que a luta que Jacó travou foi uma luta de palavras, buscando em oração junto a Deus a confirmação da bênção que ele já havia recebido, porque a forma como ele usou em suas orações foi que Deus o havia dito isso para ele. Deus havia falado. Essa foi a luta de Jacó, o que Deus disse em sua palavra. Isso a gente viu no primeiro estudo. Ontem, então, a gente deu continuidade um pouco para a luta em si que Jacó teve em oração, vendo que e confirmamos que essa nossa necessidade hoje de que essa luta tem que ser pessoal, que não basta apenas eu ouvir aquilo ouvir a mensagem, mas eu também travar a minha luta com Deus, para ouvir do próprio Deus essa mensagem. E ontem, mais tarde, depois, no meu estudo pessoal, eu estava lendo uma outra passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos como um complemento dessa nossa necessidade de ter o nosso momento pessoal com Deus, como a gente leu ontem, tostando por nós mesmos os grãos da palavra de Deus, para entendermos essa mensagem, então compartilharmos ela com aqueles que estão à nossa volta. Eu convido os irmãos a abrir no segundo livro de Reis, no capítulo 2, as nossas Bíblias. Isso para complementar aquilo que a gente viu ontem sobre essa necessidade de termos o nosso momento pessoal com Deus. Aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 2, é falado sobre o momento em que os últimos momentos de Eliseu ao lado de Elias, antes de Elias ser tomado ao céu. E no relato, a partir do versículo 1, a gente vê que Elias pede para Eliseu ficar em determinada cidade, porque o Senhor o havia mandado em outro lugar, mas o desejo de Eliseu era andar sempre ao lado de Elias, acompanhar Elias aonde quer que ele fosse. Do versículo 7
diz o seguinte: foram 50 homens dos discípulos de profetas e pararam a certa distância deles, ou seja, os demais acompanhavam Elias à distância. Elias e Eliseu pararam ambos junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E apenas Elias e Eliseu passaram ambos em seco pelo meio do mar. Os demais ficaram acompanhando à distância. Eu fiquei pensando nisso ontem. Aqui, todos, a gente vê no relato aqui, nesse relato, que todos sabiam que Elias seria tomado ao céu. Tanto que eles questionavam Eliseu, como que querendo talvez criar alguma intriga entre Elias e Eliseu. Eles questionavam Eliseu: tu sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Então todos sabiam que Elias seria tomado aos céus, mas eles não quiseram, não desejaram participar daquele momento e ter também a experiência de ver Elias sendo tomado ao céu. Apenas Elias e Eliseu atravessaram aquele mar e eles ficaram acompanhando a distância. Depois que Elias foi tomado ao céu e a promessa, o pedido de Eliseu foi cumprido e o espírito que estava em Elias desceu sobre Eliseu em porção dobrada, os próprios discípulos, Eliseu voltou, atravessou novamente o mar, voltando, e os próprios discípulos dos profetas perceberam que Eliseu agora, que o espírito que estava em Elias agora repousava sobre Eliseu. Versículo 15 diz o seguinte: vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: olha o que eles disseram agora, depois que a situação passou. Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Agora eles queriam ir atrás de Elias. Agora já era tarde. Passou a oportunidade. Por isso que a palavra de Deus nos diz que hoje é o dia da nossa salvação. Hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração. Hoje precisamos buscar essa experiência pessoal com Deus. Para que quando for necessário, e já é necessário hoje travarmos essa luta, mas ela será requerida de uma forma muito mais intensa no futuro, a gente possa recorrer ao que Deus disse em sua palavra. A gente saiba o que exatamente Deus disse em sua palavra e a gente tenha já se apropriado dessas promessas por nós mesmos para poder reivindicá-las perante Deus. Aqui, para esses discípulos, já era tarde. Eles perderam a oportunidade de ver Elias sendo tomado aos céus. E agora não adiantava. Eliseu respondeu para eles: não os envieis, não adianta, vocês não vão encontrá-lo mais. Então, eu estava lendo isso ontem e senti a necessidade de compartilhar como um complemento daquilo que a gente viu ontem, a necessidade dessa comunhão pessoal hoje.
É perigoso adiar essa preparação. É perigoso. E daí, agora então, já entrando no estudo de hoje, o objetivo vai ser então responder a essa pergunta, se nós pecaremos no tempo de angústia. Com tudo isso, né, em meio a essa luta, nós pecaremos no tempo de angústia, e a gente vai buscar responder essa pergunta com base na experiência de Jacó. Deixa eu ver se passa aqui. Não está passando, né, o slide. Certo. Aqui. Ontem a gente terminou com esse versículo: quando começa a raiar o dia, o estranho emprega sua força sobrenatural, e ao seu toque, o vigoroso homem parece atacado de paralisia e, desajudado, cai a chorar, suplicante, sobre o pescoço do seu misterioso antagonista. Jacó sabe agora que era o anjo do concerto com quem estivera a lutar. Essa deve ser a nossa luta, até reconhecer a Cristo em sua palavra, reconhecer as suas promessas como sendo feitas para nós, e encontrar a Cristo, reconhecer com quem estamos lutando. Deixa eu passar. O texto continua assim: posto que, extenuado e sofrendo a mais aguda dor, não abandona o seu propósito. Olha isso, a irmã ontem comentou sobre a angústia por pecados passados, né? Essa foi a experiência de Jacó também. Havia muito tempo que ele suportava a perplexidade, o remorso e a angústia pelo seu pecado. Agora deveria ter a segurança de que fora perdoado. Apesar de todas as revelações que Deus deu a Jacó, a notícia de que seu irmão vinha contra ele com 400 homens o deixou inseguro em relação ao, ao fato de que, se ele fora realmente perdoado pelo seu pecado. O visitante divino parece a ponto de partir. Jacó, porém, apega-se a ele, rogando uma bênção. O anjo insiste: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Mas o patriarca exclama: não te deixarei ir se me não abençoares. Essa é uma passagem muito conhecida no meio cristão, o pedido de Jacó. A luta de Jacó com Deus, e esse pedido, essa fala: eu não te deixarei ir se me não abençoares. Então, eu deixo que Ellen White comente as palavras de Jacó naquele momento. Ela diz: que confiança, que firmeza e perseverança são aqui reveladas. Fosse isso uma exigência jactanciosa, presumida, e Jacó teria sido destruído instantaneamente. Mas dele era a segurança de quem confessa a sua fraqueza e indignidade, e, não obstante, confia na misericórdia de um Deus que guarda o seu conserto. Eu pergunto aos irmãos, e fiquei me perguntando sobre isso, e convido-os a essa reflexão: onde está a nossa segurança e confiança quando nos colocamos perante Deus para pleitear o perdão dos nossos pecados, para pleitear o cumprimento das promessas de Deus? Onde está a nossa confiança e nossa segurança?
Se nós tivéssemos essa confiança, não como a gente imagina, mas como uma confiança e segurança como Deus espera que tenhamos, como uma segurança e confiança como Cristo tinha. Se nós tivéssemos essa certeza no poder existente na palavra de Deus, eu creio que nós lutaríamos muito mais para que Deus cumprisse em nossas vidas as suas promessas, para que Ele nos capacitasse para vencer os nossos pecados, pecados que nós conhecemos, pecados que muitas vezes seguimos praticando quase que diariamente. Se nós tivéssemos essa certeza e confiança, eu repito, a gente tem um pouco, mas ela ainda, nós precisamos de uma certeza ainda maior, a ponto de pleitear com Deus como Jacó o fez. Eu compreendo com isso as palavras que a gente leu ali antes na, na, nos pedidos de oração, as palavras de Ellen White quando ela diz que a incredulidade é o mundanismo, é a falta de consagração, as contendas entre os irmãos que têm nos levado, nos mantido nesse mundo de pecado por tanto tempo. Nós não reconhecemos a intensidade das palavras de Paulo quando ele diz que estamos destituídos da glória de Deus, privados da glória de Deus por causa dos nossos pecados. As palavras de Isaías também, que quando diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Um dos pontos que mais angustiou a Jesus no Getsemane foi a sua separação com o Pai. Até então isso nunca tinha acontecido. E eu anotei aqui um trecho de que Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações, que se nós pudéssemos ter testemunhado o assombro das hostes angélicas quando, em silenciosa dor, observavam o Pai retirando de Cristo os raios de luz, amor e glória, se nós pudéssemos ter testemunhado o assombro com que os anjos acompanharam a separação de Deus com Cristo, melhor compreenderíamos quão ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. Nós vivemos separados de Deus devido aos nossos pecados. Volto a dizer, cada um tem as suas lutas. Pecados esses que às vezes cometemos quase que diariamente. Nós vivemos separados de Deus devido aos nossos pecados, mas a nossa postura é como se essa separação não existisse. E não pensemos que por conhecer a experiência de Jacó, no seu momento de maior angústia, ele precisou pleitear com Deus a certeza do seu perdão. Não pensemos que por conhecer isso, não pensemos que por hoje estarmos aqui falando sobre o amor de Deus, que a sua misericórdia, que Ele é rico em perdoar, não pensemos que com nós será diferente. Olha como ela continua o relato nesse capítulo do grande conflito. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Havia incitado Esaú para marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele uma intuição de culpa, a fim de o desanimar e romper sua ligação com Deus.
Jacó foi quase arrastado ao desespero. Ele tinha se arrependido sinceramente do seu grande pecado e apelou para a misericórdia de Deus. Já a angústia de Jacó representa a experiência do povo de Deus, né? Nos últimos dias, o sentimento de culpa sobre nós mesmos e por nossos pecados, por perceber que as consequências os problemas que passamos hoje são consequências do nosso pecado ou são consequências do nosso atraso na preparação. Esse é um ponto usado pelo nosso inimigo para nos levar a desanimar hoje. Justamente com esse objetivo, romper a nossa ligação com Deus. E, e, e eu digo isso com base na quantidade de vezes em que, apenas nesse capítulo, falando no trecho em que ela fala sobre a experiência de Jacó, a quantidade de vezes que ela repete o quanto Jacó se culpava por seu pecado de 20 anos atrás. Um pecado do qual ele já tinha se arrependido. Ele já tinha sido perdoado. Não é por coincidência que é assim com nós hoje, e será com uma intensidade muito maior no tempo de angústia. Mas isso tudo com um detalhe: culpa por um pecado do qual Jacó já havia sido perdoado, já havia se arrependido, já havia confessado a Deus. Assim como Satanás influenciou a Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Satanás vê que os santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos já no santuário celestial. Ou seja, Satanás vê que os anjos estão guardando o povo de Deus e ele deduz com isso que os seus pecados estão perdoados, mas não sabe que o caso já está decidido. E então o objetivo continua com seu objetivo de nos levar a nos desanimar, trazer para a nossa separação de Deus. Assim como nós, Satanás nada sabe a respeito do tempo de Deus. Tudo que ele faz é com essa intenção de desviar os nossos olhos do Salvador, para que a gente fixe os nossos olhos em nós mesmos, em nossa incapacidade de vencer os nossos pecados. E para que nos culpemos por esses pecados. Mas aqui é importante ressaltar um ponto. Ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer os nossos pecados, buscando abandoná-los, mas não podemos nos demorar nesse pensamento sem trazer à memória as promessas que temos na palavra de Deus para resistir ao diabo e nos sujeitar a Deus, como nos orienta a, a carta de Tiago, lá no capítulo 4. Tem um trecho do livro Caminho a Cristo que o Daniel Silveira e a sua família eles gravaram cantando. Eu peço licença aos irmãos, eu não sou cantor, não tenho a voz muito afinada, mas foi a maneira como eu gravei o texto. Ellen White diz que
Muitas pessoas que são realmente conscienciosas e que desejam viver para Deus também são por Satanás levadas a pensar nas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo. Esse é o objetivo de Satanás, irmãos, ao nos levar a nos concentrar em nós mesmos e em nossos pecados, nos separar de Cristo e considerar que não há salvação para nós, que já fomos longe demais. Nos levar a acreditar que não podemos vencer como Cristo venceu. Porém, um outro lado, não nos concentrar em nossos pecados, não é jogá-los para debaixo do tapete. As vestes puras da justiça de Cristo, elas cobrem a nossa nudez, não os nossos trapos de imundície. Esses é preciso sim abandoná-los. Se a gente for comparar, for olhar para outras passagens, quando o filho pródigo voltou para sua casa, o pai disse: tire as vestes sujas dele e coloque roupas novas. Essa também foi a experiência de Josué lá em o sacerdote Josué, em Zacarias 3. Tire as vestes sujas e coloque vestes brancas. E ali eu achei interessante quando a irmã Nayara comentou no início lá, para nos concentrar em Cristo e falar de Cristo, falar dele. O irmão também que abriu o microfone, não lembro quem foi, acho que foi o Fábio, que reforçou isso também nessa ênfase de pensar em Cristo e falar de Cristo. É assim que Ellen White continua esse trecho do caminho a Cristo. Ela diz: não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade e ao medo de não sermos salvos. Tudo isto afasta o coração da fonte de nossa força. Confia a Deus a preservação de sua alma e nele espera. Fale de Jesus e pense nele, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida, esqueça os seus temores. Como apóstolo Paulo diga: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Descanse em Deus, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Caminho a Cristo. Página 71. Falemos de Jesus, que o nosso próprio eu se perca nele.
voltando aqui à experiência de Jacó, que agora ela passa na sequência do livro, na sequência do capítulo ali do tempo de angústia, quando ela começa a falar sobre a experiência de Jacó, agora, a partir daqui, ela já direciona para o povo de Deus no tempo de angústia. O tempo o texto que a gente leu antes. Assim como influenciou a Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará também o povo de Deus. E ela continua dizendo que Satanás tem um conhecimento preciso dos pecados que os tentou a cometer. E apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, representando a este povo como sendo precisamente tão merecedor como ele mesmo da exclusão do favor de Deus. Pensemos por um momento nessa expressão. Satanás tem um conhecimento preciso dos pecados que nos tentou a cometer. E pela experiência de Jacó, e o que está aqui escrito, nós vemos que ele usa e usará isso contra nós também. É o pecado que faz com que nos separemos de Deus, e fazendo isso, nos levando a nos concentrar em nossos pecados, como eu disse antes, sem trazer à memória as promessas de Deus, Satanás consegue nos separar de Cristo. E apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz. Ele usará isso com uma intensidade que hoje nós não podemos imaginar. Acusando Satanás, o povo de Deus, por causa dos seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. E ao reverem o passado, suas esperanças desfalecem, pois que em sua vida inteira pouco bem podem ver. O Senhor lhes permite que os prove até o último ponto. Pensemos sobre os pecados que somos levados a cometer hoje. Talvez tenhamos alguma dificuldade de abandonar, de mudar. Como eu disse, cada um tem as suas lutas. Agora imagine sendo provado até o último ponto. Se nem nessa hora eu não senti nojo de mim mesmo devido a esses pecados, como nós lemos no outro dia em Ezequiel 36, do versículo 31, se nem nessa hora eu sentir nojo de mim mesmo devido a esses pecados e o que ele faz, como a gente ainda vai ler aqui, a probabilidade de eu vir a ceder é imensa. E a angústia aumenta pela experiência aqui que Ellen White escreve, a angústia aumenta à medida que olhamos para a nossa vida passada e pouco bem podemos ver. Por que será que pouco bem conseguiremos ver em nossa vida passada? Aqui nós vemos as respostas dos que, na parábola do grande julgamento de Mateus 25, a resposta dos que são postos à direita. Diante das palavras de Jesus, que diz que quando ele teve fome, os deu de comer, quando ele teve sede, os deu de beber, o vestiu quando ele estava nu, fosse visitar quando ele estava preso. Diante dessas palavras,
os que foram postos à direita, eles olham para si mesmos tentando rever o seu passado e tudo que conseguem é questionar quando foi que o vemos, haviam dado de comer a Cristo, quando foi que haviam vestido a Ele, visitado Ele. Nós não conseguiremos ver bem algum, porque não é nós que fizemos tais obras. Mas o texto ali de Gálatas 2:20 é o Senhor por meio de nós. Olhamos para qualquer árvore frutífera e para os frutos que estão em cada galho. De quem são os frutos? Os frutos são da árvore ou dos galhos? Os galhos, eles nada mais fazem do que se apropriar dos nutrientes da árvore para que os frutos sejam manifestados nele. E isso ocorre naturalmente devido ao fato do galho estar ligado à árvore. Se tal galho for arrancado, os frutos eles naturalmente também serão manifestados em outro galho. Mas o galho arrancado secará, também naturalmente, por estar separado da árvore. Então, os méritos pelas obras, os méritos por ter dado de comer a Cristo, aos pequeninos, ter vestido, ter visitado, os méritos são de Cristo, é Ele quem faz por meio de nós. Os méritos são da videira verdadeira que dá, de quem são verdadeiramente os frutos, e não nossos. E é por isso que ao revermos o nosso passado, nossas esperanças desfalecem porque pouco bem nós vemos. Nós não temos nada do que falar em nosso favor. De nós mesmos, nada somos capazes de fazer. Mas já não é nós quem vive, mas Cristo vive em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Olha, irmãos, sem dúvida hoje é impossível imaginar a angústia daquele momento. A angústia pela qual a gente irá passar. Só que ainda o mais interessante é que a nossa maior angústia não será pelo que estaremos passando, devido aos nossos pecados. Olha como Ellen White continua o texto. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. É quando nós entendemos que os nossos pecados são uma ofensa ao nome de Deus, que nós lutaremos com Deus para não mais cometer esses pecados. É que nós lutaremos com Deus para nos apoderar da sua força para estar em paz com Ele.
afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados. Sofrendo, embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir se me não abençoares. Lembra do que nós vimos sobre o que Ellen White falou a respeito de Jacó, quando ele falou essa frase? Ele precisava agora ter a certeza do seu perdão, de que fora perdoado. A linguagem do povo de Deus será também essa: não te deixarei ir se não me abençoares. E percebem que toda essa angústia será devido a pecados que, assim como Jacó, já reconhecemos e os confessamos a Deus anteriormente, os quais naquele momento, tendo Satanás um conhecimento preciso de cada um deles e tendo também a permissão de Deus para nos tentar até o último ponto, e principalmente sendo nós assediados por Satanás como nunca antes, nos dar conta do quanto esses pecados são uma ofensa ao nome de Deus. Que possamos naquele momento, sim, naquele momento, lá no tempo de angústia, mas já começar a desenvolver isso hoje, sofrendo embora, como ela diz aqui, sofrendo embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessar as nossas intercessões, nos apoderar daquela força sobrenatural prometida a nós, como Jacó se apoderara do anjo. Olha como ela continua o texto: o desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à memória. Não haverá pecado oculto naquele momento, no tempo de angústia. Não haverá pecados não confessados. A angústia, repito, a angústia será devido ao nosso senso de indignidade, ao receio de ainda não ter se arrependido dos nossos pecados devido às consequências das aflições que estaremos passando. E por isso, devido a esses pecados, causando assim uma ofensa ao nome de Deus, e em razão disso as suas promessas não se cumprirem em nossa vida. Só que, apesar de não termos falta oculta para confessar, será somente esse profundo senso de indignidade, um senso que hoje nós não temos ainda, o quanto somos indignos, ou ao menos nossa postura não mostra que temos esse senso de indignidade. Somente esse reconhecimento para nos levar a lutar com Deus, para nos apropriar da justiça de Cristo. Do contrário, sem esse reconhecimento, sem o reconhecimento do quão indignos nós somos, nós não sentimos a necessidade da justiça de Cristo em nosso favor. E eu temo que seja exatamente isso que acontece com nós hoje. Porque sabemos de tudo isso e continuamos na mornidão em que nós nos encontramos. Assim como aconteceu com Jacó no tempo do fim, é bem provável que o Espírito Santo, né,
permitindo que Satanás nos acuse, nos tente até o último ponto, o Espírito Santo se aproveite dessa oportunidade para também nos trazer à lembrança alguns pecados cometidos no passado, nos levando a refletir sobre isso. Será que eu já me arrependi disso? Já me dei conta do quanto isso desonra o nome de Deus? É a certeza do nosso real e sincero arrependimento que nos levará a rogar pela bênção prometida. Rogar pela bênção de Deus e pelo favor de Deus sem um arrependimento é presunção. Diante disso, agora já indo para o final, eu quero deixar aqui uma pergunta para a nossa reflexão. O que vocês acham que vai definir a nossa reação no tempo de angústia frente ao confronto com a tentação dos nossos pecados, sendo levados por Satanás com a permissão de Deus de nos tentar até o último ponto? Qual será o que vai definir a nossa reação naquele momento? E eu já deixo também o meu parecer sobre isso com base em um último trecho do capítulo 39 do Grande Conflito. Aqui não foi apresentado nem a metade do capítulo, apenas algumas partes das referências que ela faz à angústia de Jacó. Mas ela diz: Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. E olhem isso. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder os seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. O que vai determinar o modo como eu vou agir em relação à tentação dos meus pecados, quando for tentado por Satanás até o último ponto, o que vai determinar a maneira como eu vou agir é a maneira como eu lido com as minhas faltas hoje. Especialmente como diz o texto, nas pequenas coisas da vida. Pois é aí que se mostra a nossa fidelidade. Sendo fiel no pouco, também seremos fiel no muito. A irmã Nayara queria comentar alguma coisa? Alguns pontos que eu destaquei aqui do estudo, irmão Robson, que falaram profundamente ao meu coração, especialmente esse ponto em que o irmão destacou que os galhos, eles não produzem frutos. Os galhos apenas se apropriam dos frutos da árvore. E quem é a árvore? A árvore é Cristo. Cristo é responsável pela produção dos frutos na nossa vida. E isso está ligado à promessa de Jesus, quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, é incrível como Deus tem falado de muitas maneiras ao nosso coração, como Deus tem trazido essas verdades que, por vezes, estavam soterradas, estavam esquecidas. Será que nós temos mesmo lutado com Jesus? Será que nós temos lutado a luta de palavras?
Será que temos apresentado as promessas de Jesus com fé? Temos feito a oração da fé, aquela oração que empenha a palavra prometida, não as nossas palavras, porque não há poder nas palavras que saem da nossa boca, não há poder nas nossas próprias conversações, mas quando nós empenhamos a promessa, o juramento, aquela que está na palavra de Deus prometida, será que nós temos, como os profetas, colocado diante de Deus em nossas orações, fiz como disseste? Será que nós temos esperado que essas promessas, esses juramentos de Deus se cumpram na nossa vida? Será que nós temos esperado com convicção pelo cumprimento dessas promessas? Ou nós temos sido incrédulos, que é exatamente o que tem nos detido aqui neste mundo de pecado? Será que nós temos, como a profeta do Senhor nos aconselha, construído um mural de versos bíblicos de promessas na nossa mente, no nosso lóbulo frontal? Porque nós temos aprendido aqui durante esse último ano, durante esses meses, que fé nada mais é do que esperar que a palavra de Deus cumpra o que disse. Tudo além disso é presunção. Tudo que nós pretendemos fazer para ajudar a Deus, além de esperar, assim como o centurião fez, não preciso que tu vá na minha casa, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse o quê? Isso é fé. Será que nós temos tido essa fé de esperar que a palavra de Deus cumpra o que diz? Será que nós temos nos cercado dessas palavras de Jesus, desse verbo, dessas promessas, desses juramentos? Isso é receber a mente de Cristo. Será que nós temos nos cercado dessas palavras? Ou nós temos feito Deus de mentiroso? Porque lá em 1 João 5,10 diz que aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus, o faz de mentiroso. Será que essa manhã aqui, eu, ou entre nós, existem pessoas que estão, por sua conduta, de não esperar que a palavra de Deus se cumpra? Será que nós temos feito Deus de mentiroso? Porque lá no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, Deus falando, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria? Ou falaria ele e não cumpriria? Se nós não temos esperado que a palavra de Deus se cumpra conforme as suas promessas, então nós temos feito Deus de mentiroso, não temos dado crédito ao que ele fala. A nossa parte nesse processo é permitir, é aceitar, é crer com fé, esperando nessas palavras. Não fazer de Deus mentiroso. Esperar que a palavra cumpra perfeitamente o que Deus disse, nos apoderar. Quantas vezes o irmão Robson repetiu essa frase? Nos apoderar das forças do Todo-Poderoso. Unir-se a Ele, ligar-se a Ele. E a única maneira de passar seiva da videira verdadeira para os ramos é se nós estivermos ligados, sem mim nada podeis fazer, absolutamente nada. É como o irmão disse, se nós não tivermos convicção da nossa incapacidade, de que realmente nós nada somos, o profeta Isaías, no capítulo 27, no versículo 5, ele diz assim: ou que o homem se apoderem, que os homens, que nós, esta manhã, verdadeiramente nos apoderemos da força do Todo-Poderoso e façamos paz com Cristo. Receber a mente de Jesus por meio da palavra, irmãos, é citar a palavra, é citar o está escrito, é ter a palavra escondida no nosso coração, como Davi disse: escondi tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti, Senhor. E naquele momento daquela tentação, daquela angústia, naquele momento em que a nossa carne, que é fraca e debilitada, nos tenta, em que Satanás nos tenta, citar a palavra em cada tentação, enfrentar Satanás, enfrentar a carne e sua fraqueza, com está escrito. Dizer está escrito. Enquanto nós não compreendermos isso, não adianta nós falarmos sobre vitória sobre o pecado. Não adianta nós falarmos sobre perfeição de caráter cristão. Não adianta nós efetuarmos reformas nas nossas vidas
se mudar para o campo, reformar o nosso vestuário, a nossa alimentação, a música, a educação, seja lá qual for a reforma. A serva de Deus, no livro Fé e Obras, ela declara que a verdadeira reforma, ela é produzida pelo verdadeiro reavivamento. E reavivados, a única maneira de sermos reavivados é por meio do enxerto da palavra. É memorizar, é fazer um mural de versículos bíblicos. É a nossa mente, é dizer o que Paulo disse. Eu vou repetir o que o irmão Robson falou, porque é necessário, porque o Espírito me impele dessa maneira a falar. A única maneira de nós repetirmos esta frase tão conhecida de nosso irmão Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é se verdadeiramente a nossa mente for a mente de Cristo. É se verdadeiramente a nossa postura for a postura de Cristo. É se diante de todas as tentações nós tivermos um está escrito. Não adianta nós querermos convencer o mundo lá fora de algo que nós não fomos convertidos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de mim em primeiro lugar, porque eu sei que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Amém, irmã. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A mudança tem que começar primeiro em nós, para depois chegar o outro. Amém. Alô? Mas continuando aqui, Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Qual é a minha, a sua postura? Oi? A reforma começa dentro de nós. Viu? A reforma começa Amém. dentro da nossa casa. Amém. Como a irmã comentou ali, nessa luta de palavras, reivindicando a justiça de Cristo em nosso favor. Mas A o nossa reforma. abandono foi. Irmão, Sim, tá me ouvindo? sim, A nossa reforma começa em casa. Porque nós pregamos para o mundo e esquecemos que a nossa casa está precisando de socorro. exatamente, irmão. O testemunho começa no lar para terminar na igreja. Exatamente. Como Porque se a gente for se preocupar em falar, a gente deixa a nossa família para um lado e vai cuidar da família dos outros. Então, em primeiro lugar, temos que nos olhar para dentro de nós, amar o próximo como a ti mesmo e seguir ao nosso caminho. Isso eu tenho agido no meu dia a dia, porque se eu for pensar mais nos outros e não pensar na minha família, eu estou perdida. Entendeu? Então, o que é que eu faço? Na igreja, cuido dos meus irmãos, mas na minha casa, cuido da minha família. É o ponto-chave da fé, é você, começa em você, testemunhar o que Deus tem feito com você e com a sua família. Eu tenho 84 anos e só tenho a alegria de dizer, eu sou feliz. Porque eu não olho nem para um lado, nem para o outro. A minha meta é olhar para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. amém. Quando a gente olha para esse ângulo aí, nós vamos embora. Tranquilos, porque o preparo é hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Eu vi na minha família, no mês de fevereiro, o meu irmão levantou, trabalhou, brincou com todo mundo, conversou comigo
Quando deu 11 horas da noite, ele sentiu uma forte dor no peito. Não deu tempo nem chegar no hospital. 2 horas depois, morreu, com 65 anos. Então, a história da nossa família que a gente começa em casa para terminar na casa do vizinho. Bom dia para cada um de vocês. E o objetivo da gente é orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Amém. Que Deus lhe conforte também e lhe conduza, lhe mantenha nesse mesmo propósito sempre, irmã. Mas cientes disso, de que o abandono do pecado é necessário e o ponto que a irmã colocou, de fato, é real na nossa família. A nossa família, Deus diz em sua palavra, né, se o servo de Deus não cuida da sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, de fato, é real o cuidado a partir do cuidado da nossa casa, nós estaremos dando o exemplo e permitindo que a nossa família seja uma luz, seja o maior exemplo em favor do evangelho, como uma família bem ordenada. Irmão Robson, Oi. eu não sei se o irmão está se encaminhando para o final, mas eu gostaria de pedir que os pedidos, as contribuições ficassem para o final, porque hoje nós não vamos poder ultrapassar 7 horas devido ao culto familiar, tá bom? Certo. Estou sim já me encaminhando para o final, apenas com o pensamento nesse ponto, Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. O ponto que a irmã trouxe, de fato, é real. O nosso cuidado com a nossa família faz parte também, aparentemente, das pequenas coisas da vida, mas só que, na verdade, uma grande coisa. Porque é a nossa maior responsabilidade. Você está me ouvindo? Só permita eu concluir aqui, irmãs, e daí já depois a gente ore e já passa para os demais para comentários. Eu gostaria de fazer menção, por exemplo, como que qual é a minha postura frente ao reconhecimento dos nossos pecados hoje. Eu convido os irmãos a fazer essa reflexão também. Eu cito com isso 2 exemplos. O exemplo de Saul. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel 13. Aqui, Samuel deu as orientações para Saul de que ele deveria esperar por Samuel, para que Samuel oferecesse o sacrifício. E Samuel disse que chegaria depois de 7 dias. E no versículo 8 do capítulo 13 diz: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul. Olha a resposta de Saul quando foi confrontado com o seu pecado. Vendo que o povo se ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas
circunstâncias oferecia o holocausto. Saul se esforçou por desculpar o seu pecado. E forçado pelas circunstâncias foi que ele cometeu o seu pecado. E foi que ele desobedeceu à ordem de Deus. A grande maioria das vezes, irmãos, há casos sim em que os nossos pecados são escolhas livres, mas a grande maioria das vezes os nossos pecados, os pecados que hoje cometemos quase que diariamente, são forçados pelas circunstâncias. Irmãos, o pecado já vem pelo pensamento, palavras, obras e ações. E se esforçar por desculpar esse pecado, repito, sem trazer a memória, sem procurar abandoná-la e trazer à memória as promessas da palavra de Deus em relação a isso, é um perigo. É um perigo. Então, para concluir, eu deixo esse versículo: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Arrependei-vos. O chamado ao arrependimento, irmãos, o chamado ao arrependimento é uma tônica da palavra de Deus. É nisso que consistia a pregação de João Batista. É nisso que consistia a pregação de Jesus. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É nisso que consistia a pregação dos apóstolos, quando questionado: o que faremos? Arrependei-vos. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Nas cartas às igrejas do Apocalipse, nas 7 cartas, as igrejas que tiveram algum ponto negativo citado, esse foi o chamado. Em todas as igrejas que tiveram um ponto negativo citado, foi feito esse apelo: arrepende-se. Arrependei-vos e convertei-vos, diz o texto, para que então, tendo se convertido, para que então os vossos pecados sejam apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. O arrependimento precisa apresentar como resultado, o desejo e o esforço por uma mudança, pela conversão, ainda que tomados de angústia por isso. Será o arrependimento que nos levará a manifestar nosso amor a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas 7. A partir do versículo 36, é contado o relato da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ali, depois de
de Simão questionar o ministério de Cristo em pensamento, dizendo que se ele de fato fosse quem era, quem dizia que era, ele saberia quem era a mulher que estava ungindo ele. Então, diante desse pensamento de Simão, Jesus conta uma parábola para ele. Certo credor tinha, versículo 41, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste com a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E olhem o versículo 47. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Qual que é a diferença entre quem pouco recebe o perdão e aquele a quem é muito perdoado? A confissão e o arrependimento é a diferença. E Jesus liga isso ao amor da mulher pecadora a ele. O nosso arrependimento, o nosso amor a Deus, Jesus disse, se me amais, guardeis os meus mandamentos. O nosso amor a Deus será manifestado primeiro pelo nosso arrependimento daquilo que fizemos. E aqui o versículo que lemos, Atos 3:19, diz, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério, para nos suprir nessa angústia hoje e a angústia que virá no futuro. Só mesmo o refrigério pela presença do Senhor, o Espírito Santo prometido. Mas eu volto a fazer a menção a isso, o quanto temos lutado com Deus para que Ele cumpra a sua promessa de nos enviar o Espírito Santo, não conforme a porção que temos hoje, porque ela não é suficiente. A porção, clamar pela porção prometida. Daí a nossa maior necessidade para hoje e para o tempo de angústia. O Espírito Santo. Mais o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos convence dos nossos pecados e nos leva ao arrependimento. Eu concluo com esse apelo. Ciente de que cada um sabe das suas lutas. Aqui, irmãos, quando eu tenho falado sobre isso, foi porque Deus tocou em relação aos meus pontos, às minhas lutas, às minhas dificuldades que eu passo no dia a dia, que muitas vezes são consequências de escolhas que fizemos no passado, mas das quais a gente já se arrependeu,
que a gente já confessou, que a gente já luta hoje para não mais cometer, mas que trazem consequências. Lutas essas que eu sei que cada um tem, cada um de vocês também tem. Porque nós vivemos num mundo de pecado. Então, confiem, se apeguem ao Salvador. Façam como Jacó. Se atirem, busquem reconhecer a Cristo em sua palavra e se agarrem a essas promessas. Se atirem ao pescoço do Salvador, como fez Jacó. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, ó Senhor. Nós somos gratos a ti, ó Deus, pela tua promessa de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas não, o Senhor não para no perdão. O Senhor quer também nos santificar, nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, nós precisamos de uma porção maior do Espírito Santo, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está pronto para dar o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Nós temos pedido pelo Espírito Santo, mas eu sinto, a Deus, que é necessário uma luta maior. É necessário nos apropriarmos dessa promessa como tendo sido feita para nós mesmos. É necessário avançarmos nessa luta de palavras em busca do cumprimento das tuas promessas. Eu oro, Deus, para que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, conforme a tua palavra, que o Senhor a complete. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.